Estar tudo incrível para a honra e glória de Deus. E nós não estamos aqui em vão. Essa ocasião é uma oportunidade que Deus está nos dando. Vamos agradecer. Vamos nos alimentarmos das palavras que vêm do alto. Vamos seguindo o cursor da vida, olhando apenas para Ele. Esse dia foi especialmente preparado, meu irmão. Pelo Senhor, vamos nos alegrar nele, vamos nos alegrar nele e festejar. Nos alegrar nele é diante as situações que são difíceis, que estar difíceis, a gente nos alegra olhando para ele, porque ele nos traz o conforto, ele nos traz a certeza que devemos confiar e somos alimentados pela fé que ele nos deu, a fé dom. Pai, os nossos pensamentos não são os teus pensamentos, mas sabemos que os teus pensamentos são de paz e não de mal. Sabemos que nada foge do teu controle. O teu controle é absoluto, mas para onde nós estamos apontando as oportunidades dadas pelo Senhor? A oportunidade é hoje, meu irmão. Não deixe de agradecer. Como eu disse, nós não estamos aqui em vão nessa vida, nessa experiência humana e nesse momento, nesses poucos minutos que nós estamos aqui. Você não está aqui em vão. Você está aqui com um propósito do Pai. Você não entrou neste canal em vão. A maioria das vezes, nem sempre tudo vai correr como a gente quer. Mas aqui, seu irmão Sandro e todos vocês, nós estamos aprendendo a compartilhar o amor. E esta ocasião, esta oportunidade, ela é única. O dia de ontem já se foi. O dia de hoje é o dia que foi preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. Os momentos são bons. Os momentos difíceis vai passar. O que permanece é o que o Eterno está nos dando, o amor ágape. Quando ele lava o pé de Pedro, ele ensina aos presentes, a Pedro, nesse evento, que o maior está servindo ao menor. E ele disse, assim, vós, vá, faças também. Veja que o maior no reino é aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que serve. E nós viemos para servir. Então, o que venhamos aprender nesta manhã, neste dia que é hoje? Olha aí, 26 de novembro de 2024. Falta poucos dias para o fim do ano. Ano maravilhoso, ano bom. E que venha o próximo ano, que vamos, na permissão do Pai, estar aqui para contemplar. Os dias são os mesmos, muda só a cronologia, mas a diferença quem faz somos nós. Então, nesses momentos que é dadas as oportunidades do Pai a cada dia, é uma oportunidade. O acaso e a ocasião. O acaso são coisas que acontecem como a gente programa de um jeito e acontece tudo diferente. Às vezes, como a gente queria, né? Ou a mais do que a gente queria, e às vezes não acontece.
Mas não significa que Deus perdeu o controle, que Deus deixou de olhar para os seus, que Deus deixou de te amar mesmo com os seus erros. Seus erros, os meus erros, são consequências minhas e suas. São consequências de vocês. Ele não vai deixar de te amar. Ele vai dizer: és o meu filho, és um eleito. Mas se inclina para as coisas da natureza humana e, infelizmente, não é a minha vontade, mas vai ter uma colheita. Isso é um aprendizado nesta ocasião para que você recalcule as tuas andanças. As ocasiões que Deus nos dá são momentos especiais, são oportunidades que Ele coloca em nossas vidas para crescermos, servirmos, glorificarmos a sua obra, que é o amor. Essas ocasiões podem se manifestar de diversas formas, como oportunidade de ajudar outras pessoas, momentos de aprendizado ou situações em que podemos compartilhar a nossa fé. E aqui é encorajamento, aqui é fortalecimento, aqui é aprendizado, aqui é trazendo você para a realidade, dizendo: pare de reclamar e agradeça. Agradeça por tudo que você tem. Essa ocasião, esta oportunidade é única. Então aproveite, não retroceda, não se renda, não olhe para trás, olhe para frente. O dia de ontem, já se foi. Oportunidades divinas, oportunidades, importância de estar atento, são tópicos e responsabilidade. Mas antes, eu quero compartilhar um versículo com vocês. Como de praxe, Colossenses 4, na versão da Bíblia Viva, o verso é o 5. Olha como começa a palavra. Aproveitem o máximo. Não é pouco, é o máximo. Aproveitem o máximo o dia de hoje. Aproveitem o máximo a família de vocês. Aproveitem o máximo a oportunidade aonde você tem como desenvolver no trabalho, mas está passando por um momento de disputa. Não importa. Aproveite essa disputa, extraia o que é bom, aproveitem o máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Quando você está entendendo para contar o evangelho aos de fora, o que significa evangelho? Boas novas. O poder de Deus é o evangelho e o evangelho ele se manifesta em nós. Quando a gente entende que o poder de Deus opera no nosso homem interior, e na ocasião ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Evangelho, você entende que essas oportunidades têm que ser aproveitadas ao máximo, porque não volta. Ela é única e dela você faz o quê? Você frutifica. Quando positiva, né? Porque vem a oportunidade também de você aprender algo ali naquele momento difícil. Você aprende, evolui, maturidade de Cristo e propaga para os de fora, para os outros. Eu estou aqui vivendo o Evangelho, buscando, sabendo que este poder opera no meu homem interior e eu estou propagando para os demais. Esta palavra temperada, esta palavra que dá sabor, esta palavra que gera vida, esta palavra que nos traz fortalecimento. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho que eu estou falando é pregado por Paulo de Romanos a Hebreus. É o Evangelho, as boas novas. Aproveitem ao máximo as suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Essa versão da Bíblia Viva ela é maravilhosa. Na versão da Bíblia Corrigida Almeida e Fiel,
Ele diz assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, no tempo, no remir do tempo. Você vê que o que ele está falando aqui sobre o tempo é que, na ocasião, você deve aproveitar o hoje, para os que estão de fora, para aqueles que precisam de uma palavra de conforto. Mas esta palavra de conforto, ela tem que vir temperada. E o que é uma palavra de conforto para vir temperada? Eu posso trazer aqui inúmeros exemplos sobre evangelização. Como é que uma palavra de evangelização ela vem temperada dessa forma? Aceite Jesus. Aceite Jesus. Saia desse mundo. Isso não pertence a você. Isso é uma evangelização? É uma palavra temperada? Ou é uma palavra sem sabor? Primeiro que as pessoas, quando falam isso, falam por ensinamentos, né? O efeito manada, como eu uso sempre essa palavra, ouviu ali e vai propagando, vá, pregue a toda criatura o evangelho. Quando Jesus fala isso aos ouvintes presentes, esse evangelho é o evangelho aion, é o evangelho da circuncisão. O que é isso, irmão Sandro? Não é o evangelho que nos traz, posso dizer assim, doutrina, ensinamento que é eterno, é atemporal. Ali o evangelho que ele manda eles irem, prega o evangelho a toda criatura que está ali, é o povo escolhido, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse evangelho que Paulo está falando aqui em Colossenses, se eu não me engano, eu vou lá, em Romanos 1,16, se eu não me engano. É isso mesmo. Romanos 1,16. Olha o que diz. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu, quando ele envia os 12, diz, prega a toda criatura, o Cristo que vai salvar aquele povo. Era o evangelho que eles entendiam. E Paulo vem com a revelação dada por Jesus pós-cruz. O que é que eu quero dizer com isso? Que esse poder está no nosso homem interior, que ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E esta salvação aqui é que ele diz: se você crê, será salvo. Essa salvação aqui não é a salvação espiritual, é a salvação da condenação que havia no primeiro século da era cristã. Ministério de condenação e morte, ministério da lei de Moisés. Em João 1,17 vai dizer isso. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Não tinha verdade? Não. Tinha olho por olho, dente por dente. É só a título de curiosidade. Continuando. Colossenses 4. Nós estamos aqui no verso 5, na versão da Bíblia Viva. Eu disse aqui que aproveitem ao máximo as oportunidades para contar o Evangelho. As boas novas, o amor, o poder opera no teu homem interior. Este Evangelho que diz que tudo coopera para o nosso bem, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que nos ensina a viver sem avareza, contentai-vos com o que entendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, de forma alguma te desampararei. Está ouvindo? De maneira nenhuma te deixarei, de forma alguma te desampararei. Então essa é a maneira de evangelizar, de trazer você para a realidade. Observe, você já é de Cristo, porque ele te elegeu nele bem antes da fundação do mundo. Ele não mandou você aceitar, ele falou, creia e será salvo aqui, para que não venha se condenar, para a liberdade que Cristo vos libertou.
nos libertou. Não há jugo de servidão, de escravidão, sabe? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito? Em ti. Não na tua natureza humana, no teu homem interior, porque 1 Coríntios 3,16 vai dizer: não sabeis, meus filhos, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. É maravilhoso entender isso, porque isso é o Evangelho. Isso é a realidade de Deus. Isso é a verdade. Isso é o amor do Pai. E aqui, oportunidades que vêm do alto. Cada ocasião é uma chance de agir de acordo à vontade de Sandro, não, a vontade de Deus. Na maioria das vezes a gente não age na vontade de Deus, a gente age na vontade do homem quando o homem manda a gente fazer algo. Cuidado com o que você ouve e cuidado que muitas vezes não é a vontade de Deus. Eu não mando, eu apenas busco passar a clareza do Evangelho. Eu não digo eu estou falando, eu digo a palavra diz mediante a um estudo, mediante, na maioria das vezes, a um texto sendo explicado rapidamente. De acordo com a vontade de Deus, servindo com bondade ou evangelização. De que forma? Temperada. Essa evangelização tem que ser temperada. Meu amado, religião quem criou foi o homem. Você tem que pregar o amor. Ah, mas ele está lá, ela está em outra religião, tá nas drogas, tá não sei o quê. Quem convence é o Espírito. Dentro da consciência de cada um. Fala do amor. A gente não tem obrigação de julgar a causa do outro, como eu disse ontem, condenando. A gente diz, chega aí, isso não é louvável, mas anda por esse caminho que é o caminho de Deus, não é o caminho da religião. Importância de estar atento. É fundamental estarmos atentos em ocasiões que Deus nos apresenta utilizando nossa sabedoria e discernimento para aproveitá-las ao máximo. A oportunidade está aqui. 675 pessoas. Eu tenho que passar ao máximo, porque eu estou lidando com pessoas com equilíbrio emocionais e desequilíbrio. Eu estou lidando com pessoas que vivem outra religião, ou não preferem dizer ou viver nenhuma religião, mas quer ouvir. Então eu preciso. Eu trago uma condenação, acepção de pessoas? Não dá, meu amado. Essa ocasião é uma oportunidade que você também tem para saber ter discernimento, ter sabedoria que vem do alto e ficar atento. A outra é a responsabilidade. Devemos lembrar que nós somos responsáveis por como respondemos a essas ocasiões, buscando sempre fazer o bem e honrar a Deus em nossas ações. É sobre isso. Buscar fazer o bem e honrar a Deus em nossas ações. É sobre isso. Eu disse que em tudo eu vejo Deus. Em absolutamente tudo. Ontem eu cantei uma música do mundo secular. Mas se você analisar atentamente, tem um ensinamento. O acaso vai me proteger enquanto eu houver desatento, distraído. É desse jeito que você vai falar do amor, porque na sua vizinhança tem várias pessoas que professam outra religião? Foi desse jeito que eu lhe ensinei? Eu fiz isso com a mulher que adulterou? Eu fiz isso com Pedro que me negou? O próprio Judas, que era o traidor dentro do propósito, eu expus a vida dele? Não. Eu deixei com que a própria consciência dele agisse. Preste atenção. Se você fala queria ter amado mais, e por que não ama? Porque você dá lugar às suas paixões carnais e prefere viver olho por olho, dente por dente. É sobre esse amor? Certa feita aí, essa semana eu vi aqui em Salvador, um rapaz com intolerância religiosa falando várias coisas sem, sabe, perdido, ofendendo a moça que professa outra religião e dizendo que ia fazer acontecer. Ele é magoado e generalizou porque alguém magoou ele e trouxe aquela condenação. A moça filmou e ficou feio para quem? Ele acha que só ele é de Deus. Não conhece, com toda a sinceridade do mundo, não conhece 0,5% da Bíblia. Meu Deus do céu. Quando você vê Jesus manifestando o amor com a mulher lá em Samaria,
Eles não podiam, era uma lei. Eles não podiam se reunir com aquelas pessoas. Era escândalo. Os publicanos, cobradores de impostos, judeu não se dava. E Jesus vai lá e quebra e traz Mateus, entre outras manifestações de Jesus. O próprio Abraão, que é muito recitado, teimoso, Jesus condenou. Quem condena? A sua própria mente. A religião que bloqueou você. Por isso que devemos ficar atentos às ocasiões, às oportunidades. Inale, exale. Este fogo, esta ardência que corre no teu homem interior é sobre o amor. Esta é a ocasião de hoje, a oportunidade, o amor. Graça e paz. Tudo incrível. Até amanhã, permitindo o amor. Cremos que Ele irá lhe permitir. Um forte abraço do seu irmão Sandro.